Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje vamos ver então uma revisão de cinemática para o Enem, certo? Mas antes, não deixa de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar a sugestão aí para próxima revisão até a data do Enem, certo? Ou sugestão aí de atividade de revisão, ok? Então bem, dentro da cinemática, tá? O que a cinemática vai estudar? Basicamente o movimento. Então temos três tipos principais de movimentos que aparecem no Enem, que é o MRU, MRUV e o MCU. Então a gente vai dar uma revisada nesses três tipos de movimentos. Mas antes, né, ver um primeiro conceito, que é o de velocidade média, tá? Que é um assunto também que aparece no Enem, né? Não fala estritamente em MRU ou MRUV, né? Simplesmente fala em velocidade média, né? Fala de algum trajeto que deve ser feito. Mas bem, velocidade média é dada pela expressão, tá? Vou chamar aqui velocidade, então o módulo dela, vamos falar, ou melhor, se falar em rapidez até, de vez em quando, mas o Enem utiliza o termo velocidade média, tá? Como sendo o que, né? A variação de posição, tá? Que eu vou botar simplesmente ΔD, a distância percorrida, divididos pelo intervalo de tempo. É essa a definição de velocidade média, tá? Quando é que eu vou precisar disso? Geralmente é alguma questão que não envolva nenhum tipo de aceleração. Por exemplo, né, quando ele simplesmente fala da viagem de algum automóvel, que geralmente essas questões acabam caindo dentro da parte de trânsito, né? Então a gente pode utilizar a velocidade média. Se a questão informar algo a respeito de aceleração, a gente entra no MRUV, movimento circular, MCU. Então a gente vai vendo o que pode aparecendo cada um deles, né? Essa expressão velocidade média, ela se assemelha muito com a expressão da velocidade no MRU, pois como a velocidade é constante, então a velocidade no MRU é a velocidade média em si, né? Mas bem, um ponto aqui dentro dessa parte de velocidade que é importante é justamente uma conversão entre quilômetro por hora e metro por segundo, né? Que as provas do Enem sempre tem questões que tu tem que fazer essa conversão de quilômetro por hora para metro por segundo. Para fazer isso, basta efetuar uma divisão por 3,6. Claro que muitas questões acabam usando valores que são padrão, assim, não padrão, mas são costume aparecer em outras questões, né? Então quem está estudando essas questões, que está estudando, fazendo questões de cinemática, vai se deparar com esses valores, né? Que são sempre eles, na maioria das vezes, 36 km por hora, que se fazer essa divisão vai encontrar 10 metros por segundo. Vou tirar aquele zerinho ali, 3 metros por segundo. 54 km por hora, que pode ser 15 metros por segundo, que pode não, que são 15 metros por segundo. 72 km por hora, que é 20 metros por segundo. Então são valores padrões, né? Temos o 90 e o 108 também, que eu posso colocar aqui. Pode acontecer de não ter um deles, claro. Mas esses aqui são valores que são bastante comuns de aparecer em alguma questão. Principalmente esses três primeiros, tá? Então, às vezes, de tanto tu fazer ou de já lembrar, tu consegue ir direto nessa conversão, certo? Bem, então fala-se de velocidade média, trata justamente uma distância por tempo. Importante que quando se fala em viagem, tá? Essa velocidade média, tá? Tem que pensar que essa distância é total. A gente pensa numa distância total e um tempo total. Ou seja, conta o tempo parado. Então, o tempo parado também se soma. Caso a questão peça, né? Fiz uma viagem de um lugar até outro. Andei tantos quilômetros, só que eu fiquei meia hora parado. Tu vai pegar essa meia hora e vai jogar dentro do valor total de tempo. Então, não vai desprezar esses valores. É justamente distância total por tempo total. Tá? Mas isso quando fala em viagens, quando se separa em etapas, né? Agora, quando se fala em velocidades constantes ou uma aceleração constante, certo? A gente já pode cair no MRU ou no MRUV. Mas antes, então, só botar a definição aqui da aceleração, tá?
Então, o que é importante a gente lembrar? Que a aceleração, ela é uma grandeza que envolve mudança de velocidade. Então, a aceleração, o modo dela, ou pensando no movimento em linha reta, ou seja, sem curvas, é dado pela variação do módulo da velocidade pelo intervalo de tempo. Então, para ter aceleração, principalmente, tem que ter mudança de velocidade. Não pode esquecer isso. Pode ter alguma questão que fala de velocidade constante. Então, velocidade constante, aceleração é zero, pois não tem mudança de velocidade. Essa interpretação é importante. E essa aceleração, né, aqui no nosso caso seria uma aceleração média, mas no MRUV essa aceleração acaba sendo uma constante. Então são dois termos aqui importantes para a gente lembrar, que é o que é a aceleração, o conceito do que é a velocidade e as suas duas expressões. Seguindo então, bem, dentro do MRU, o que caracteriza o MRU? Movimento retilíneo uniforme, né? O MRU se caracteriza por ter uma velocidade constante, ou seja, uma velocidade que não muda conforme passa o tempo. Por causa disso, nós temos apenas uma expressão para o MRU, que é da posição, que eu vou escrever D de distância, tá? Alguns livros usam um S de espaço, outros usam até o X para posição X. Vou botar o D, né? Como sendo a distância inicial, né, da origem, mais uma velocidade vezes o tempo. Ou seja, eu tenho aqui a posição em função do tempo, né, conforme o tempo passa, certo? Vale ressaltar aqui, né, só para colocar, para deixar os dois certinho, botar isso aqui um pouco mais embaixo, que dentro do MRU nós temos uma aceleração zero, e aí leva uma velocidade constante, então há uma distância, uma posição no tempo, né, pensando em uma dimensão apenas, linear, certo? O que eu quero dizer com linear? Não tem nenhum termo ao quadrado, né? Bem, para o MRUV, o que caracteriza o MRUV é nada mais do que uma aceleração constante, que pode ser dado por aquela expressão ali em cima, né? Então, aqui, constante. Essa aceleração pode ser dada por essa expressão, enquanto no MRU a velocidade pode ser dada por essa, né? Mas bem, por causa disso, então, a minha velocidade ela vai sofrer mudanças, que vai depender de uma velocidade inicial, V0, mais uma aceleração vezes o tempo. E por causa dessa velocidade que vai aumentando, certo? A distância ela não vai obedecer exatamente essa expressão, ela vai ser um pouco diferente, né? Na verdade, veja que a semelhança se dá simplesmente num termo a mais que se soma, que é um termo para aceleração, que é o AT² sobre 2. Então aqui nós temos as, né, não vou dizer as três expressões da MRU, porque de equação temos apenas uma, né? Os outros dois, um valor é nulo, o outro valor é constante. E no MRU temos as três, né, as duas equações, que é a aceleração é uma constante, né? E também aqui dentro temos uma outra expressãozinha especial, que é a equação de Torricelli, né? Que ele vai relacionar a velocidade em um certo instante com a velocidade inicial e a distância percorrida através da aceleração, né? Esse ΔD é a distância final menos inicial, D menos D0. Onde é que é útil utilizar a expressão de Torricelli? Né? Sempre quando a questão não informar o tempo, né? Quando posso botar aqui sem tempo. Quando tiver uma questão que ela não informa intervalo de tempo, por exemplo, certo? Eu posso utilizar o Torricelli. Claro, algumas vezes dá para usar conservação de energia até, mas aí fica para revisão quando for falar da dinâmica, tá? Mas aí então temos os dois movimentos, MRU e MRUV. Os dois, é importante, são movimentos em linha reta, tá? Considerados movimentos em linha reta. Um deles sem aceleração, que é o MRU, uma velocidade então constante, né? Lembrando que isso aqui leva a linha de baixo, e o MRUV, que eu tenho uma aceleração constante.
E daí então eu vou ter uma velocidade que varia. Tá? Enquanto MRU, a aceleração é nula. Daí a velocidade é constante. Né? Não me lembro agora se eu acabei falando sem querer de aceleração ali. Tá? Temos a expressão de Torricelli dentro do MRUV. Tá? Cuidado, essas duas linhas aqui estão separadas. Certo? Essa expressão de Torricelli não serve para o MRU, até porque não tem aceleração. Tá? Dentro do MRUV, tá? Dentro do MRUV, nós temos a questão da queda livre, tá? E o movimento ou lançamento vertical, né? Ou posso até colocar aqui movimento vertical, melhor. Tá? Que vai tratar então, né, justamente da questão da gravidade. Tá? Então a gravidade é definida como uma aceleração. Então a gente pode dizer que a aceleração, né, da gravidade, definido como G, a gente chama, cujo valor para nós aqui é de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Valorzinho que, claro, a questão vai informar, às vezes cuida que ele pode passar o valor de 9,8 metros por segundo quadrado, só que daí, claro, a gente pode muito bem arredondar para o valor de cima e encontrar, né, a alternativa mais próxima, certo? Então, essa parte do movimento vertical, né, ele acaba caindo dentro do MRUV. Ou seja, eu não preciso ter expressões novas, né, para o movimento vertical. Basta eu utilizar as expressões do MRUV. Só cuidando para que, importante, se eu tiver um eixo de referência para cima, por exemplo, né, daí considerar Y a posição vertical, ou H de altura, ou até mesmo D, a gravidade aponta para baixo sempre. Então, se teu sistema, se tu vai admitir que tudo que for apontar para cima aumente, é positivo, então aqui neste caso o módulo da gravidade tem que ser negativo. Se tu vai considerar a direção positiva para baixo, daí sim, como a aceleração da gravidade também é para baixo, tu tem que considerar o G positivo. Mas claro, isso vai depender da tua definição que tu dá para qual é o sistema de referência que tu está utilizando. Né? Se tu está utilizando um sistema onde a verticalmente para cima é positivo, G é negativo, então cuida, né? Só desenhar setas ali, né? Mesma coisa vale para as velocidades e para as acelerações, porque são vetores. Tá? Tem alguns pontos importantes aqui, tá? Que primeiro, a velocidade de subida, por exemplo, vai ser igual à velocidade de descida no mesmo ponto. Né? Então, se tu lança algo para cima, a velocidade com que ele começa a subir vai ser a velocidade com que ele termina descendo naquele mesmo ponto. E mesma coisa para os tempos de subida, né? O tempo que leva para subir é o tempo que leva para descer. Né? Então, a gente pode utilizar essas expressões, certo? Justamente para determinar esses valores de tempo. Né? Que é o tempo de subida? É o tempo que leva para velocidade chegar a zero, porque é quando o objeto para daí depois seguir descendo. Tá? E com isso tu determina a velocidade de subida, como a de descida é igual, tu ainda pode determinar o tempo total que ele fica no ar. Claro, pensando no mesmo ponto. Se ele vai descer num ponto mais abaixo, daí vale mais a pena utilizar essa expressão, né? Ou Torricelli, ou outra, dependendo das informações que a questão passa. Tá? Sempre é importante ver que tipo de informação a questão passa. Se ela não passa tempo, uma boa para utilizar é justamente o Torricelli. Pode colocar o G no lugar do A, né? Por exemplo. O D aqui seria a altura, tá? Podendo, então, resolver. Tá? Outro ponto que também aparece MRU e MRUV é justamente na parte de lançamento oblíquo. Então, posso colocar aqui lançamento oblíquo. Tá? O que trata o lançamento oblíquo? Né? Trata justamente do movimento em duas dimensões. Tá? Ou seja, eu vou considerar aqui uma posição x e y, e daí eu tenho uma velocidade, no caso que é então não vertical nem horizontal, ela tem
uma diagonal representada por um ângulo θ, tá? E o que a gente pode simplesmente fazer com essa velocidade? Dividir em duas. Dividir em uma componente horizontal, que a gente chama de Vx, e uma componente horizontal, desculpa, e uma componente vertical, que a gente chama de Vy. Essas duas acabam sendo dadas por Vx igual a V0 cosseno do ângulo θ e Vy igual a V0 vezes o seno do ângulo θ. Tá? E, importante, seguinte, que dentro do Vx nós tratamos as equações como um MRU e no Vy como um MRUV, onde a aceleração é a aceleração da gravidade. Certo? Então, bastante importante aqui. Movimento oblíquo, então a gente separa o movimento horizontal MRU, o movimento vertical MRUV, cuja aceleração é da gravidade. Lembrando, né, que a gravidade aqui tem que apontar verticalmente para baixo, então dependendo do teu sistema de referência, ele pode ser negativo ou positivo. Tá? Então, de MRU e MRUV, né, em termos de revisão, a gente acaba tendo esses pontos aqui. Aqui é importante, né, anotar, caso apareça, justamente esses pontos, tá, das velocidades decompostas, né? E daí, última parte de movimento oblíquo, MRU, MRUV, é basicamente ali o que a gente pode chamar de os gráficos, né, da cinemática, chamar aqui. Tá? O que esses gráficos tratam? Tá? Basicamente três tipos. O gráfico do tipo aceleração por tempo, que é o mais simples que a gente pode ter, tá? Que a gente tem a aceleração contra o tempo, tá? São os principais. Pode ter outros gráficos? Claro, mas a gente não tem como trabalhar com todas as formas possíveis. Trabalhar com os principais. Onde, o que nós temos? Para o movimento de MRU, nós temos um valor zero, pois não há aceleração. Para um MRUV, nós já teríamos um valor em linha, uma linha horizontal representando, pois eu teria acelerações constantes, né? Então, neste ponto aqui, nós teríamos sempre uma mesma aceleração, que eu posso chamar de A0, ou simplesmente A, e nesse ponto seguiria com a mesma aceleração, ou seja, aqui nós temos um MRUV, e aqui nós temos um MRU, pois eu não tenho aceleração, o valor sempre está no zero. Então, eu acabo tendo um desses dois, basicamente. Se tem uma linha horizontal que não está sobre o eixo do tempo, tu tem o MRUV. Tá? Se ele está aqui, a minha aceleração é zero. Certo? Outro gráfico que nós temos também é o velocidade contra tempo. Então, posso ter a velocidade, né? Velocidade contra tempo. E que para o caso do MRUV também segue a mesma lógica. Quando nós temos um MRU, vamos ter uma velocidade que é constante. Quando nós temos um MRUV, temos uma velocidade que varia linearmente. Deixa eu só inverter as cores aqui para ficar igualzinho. Então MRU, MRUV. Lembrando que nada impede de eu ter algum valor, né, do lado de baixo aqui, ou na parte inferior ali do eixo do tempo, que daí vai indicar um valor negativo, certo? Mas bem, aqui então nós temos um MRU, pois eu vou ter sempre uma mesma velocidade. Nessa região onde eu vejo alteração, né, a velocidade aumentando ou diminuindo, eu tenho então um MRUV. Então, MRUV. Importante que num gráfico distância contra tempo, velocidade contra tempo e só nele, se eu calcular a área entre duas regiões, seja elas quais forem, né, essa área vai me dar, né, o deslocamento. Então, a área entre dois instantes vai me dar justamente a distância percorrida entre esses dois instantes, podendo ter o zero ali, né? Então, podemos ficar atentos. E claro, as figuras a gente sempre pode repartir em triângulo, retângulo, quadrado, sempre fazer toda essa divisão, ou até usar o trapézio, para quem conhece. Aqui
também tem um gráfico para determinar, né, a área, só que aqui não me dá distância, aqui me dá velocidade. Então aqui a área, eu vou obter a velocidade. Só que não, né, costume cair, alguma coisa assim, né? Mas pode aparecer, né? Mas a área da região então sabe que é não velocidade, mas a variação da velocidade. Tá? E o terceiro gráfico, que é um gráfico, né, distância contra tempo. Tá? Vou botar aqui. Então, no caso do MRU, nós temos uma linha, né, reta inclinada, indicando MRU, ou seja, estou tendo um movimento. No MRUV, vai sempre ter uma inclinação. Eu não vou ver uma linha reta, eu vou ver uma linha inclinada. Quando essa inclinação tu vê que tende cada vez mais para cima, aqui eu tenho uma aceleração positiva. Se a inclinação, por exemplo, tendesse cada vez mais para baixo, tipo o que eu estou fazendo aqui agora, eu teria uma aceleração negativa. Tá? Mas bem, aqui temos então o MRUV. Então esse tipo de gráfico ele é útil porque é só para a gente conseguir identificar. Ou algumas questões que acabam pedindo, né, que gráfico melhor representa. Então, quando eu tenho distância contra tempo, sempre vê que linhas curvas me representam, né, acelerações, enquanto linhas retas apresentam velocidades constantes. Tá? Então, isso aqui dentro dos gráficos da cinemática, tá? Que pode tendo. Lembrando que pode ter valores negativos aqui, né, retas que vão descendo, aqui a mesma coisa, mas aí tudo indica que eu tenho valor, né, de sinal contrário. Daí então, para finalizar, né, o último assunto, ok, que é do MCU, ou Movimento Circular Uniforme. Uniforme. Então a diferença desse movimento com os outros é justamente a questão da trajetória não ser uma linha reta, mas ser uma circunferência. Então, neste caso, nós temos que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro delas é a definição de velocidade, que a gente vai ter dois tipos. Uma delas é a velocidade tangencial, que é justamente o V que a gente está trabalhando, tá? Que seria a velocidade tangente à circunferência, né? Com a velocidade com que aquele objeto está se deslocando, a velocidade que a gente conhece, que daí é dado por distância sobre tempo, também funciona, ou no caso de uma circunferência, 2πr sobre t, ou 2πr vezes a frequência de rotação, né? Muito importante aqui, certo? T o período, 2πr, né? A circunferência do círculo, ou seja, a velocidade aqui vai ser determinada pelo tempo que leva para completar uma volta. Dentro aqui também, nós temos a chamada velocidade angular, que se refere à rapidez de rotação, né? Ou seja, o quão rápido ele consegue realizar essa variação angular aqui, né? Essa volta. Então, essa velocidade angular para nós vai ser 2π, que é a distância angular para fechar uma circunferência, né? Que é 2π radianos, divididos pelo período. Tá? Que daí é bom colocar aqui a unidade dessa velocidade angular, que é radianos por segundo. Só ver se ele não acabou ficando aqui. Não. Vou ver se não ficou em cima da gravação. Tá? Então, radianos ali dentro da matemática, lembrando que 2π é o equivalente a 360, então pode utilizar isso aqui como uma regra de 3, né? Essa linha para fazer uma regra de 3. E a gente percebe também o seguinte, que dessas duas expressões, né, aqui nós podemos ainda fazer assim, 2π vezes a frequência ainda. Tá? Temos esse conjunto aqui de duas equações. Dessas duas, nós ainda podemos dizer que a velocidade tangencial é a velocidade angular vezes o raio. Que daí também é uma outra relação importante entre esses dois. Por quê? Porque a gente vai ter, né, muitas questões que envolvem movimento circular dentro do Enem, envolve transmissão de movimento. Né? Então, quando se fala em transmissão de movimento, colocar aqui, nós temos dois tipos. Então, transmissão de movimento, nós temos dois tipos, através do eixo e através por correia. Correia ou polia, né? Bem, transmissão por eixo,
transmissão por eixo, nós temos uma velocidade angular igual para dois objetos que a gente está analisando. O que seria uma transmissão por eixo, né? Pensando o seguinte, tem aqui, né, um eixo que vai sofrer uma rotação, certo? E um disco, né, nesse eixo. E do outro lado eu tenho também um disco, posso colocar um pouco maior. E bem, os dois vão acabar girando com a mesma velocidade angular, pois se o eixo realizar uma certa rotação, todos os pontos de cada disco vão realizar, né, a mesma quantidade de ângulo, vamos dizer assim, certo? Ou seja, a gente acaba tendo essa relação que a gente pode utilizar, então, essa expressão em cima para encontrar alguma coisa. Como ômega é igual para os dois lados, aqui a gente pode concluir que VA sobre RA, por exemplo, igual a... Opa, aqui era para ser um B. Ah, deixa eu apagar aqui. Pronto. Ômega B. A VB sobre RB. Então a gente pode acabar fazendo essa relação, até ao invés dessa aqui. Certo? Quando a gente tem, né, a transmissão via correia ou polia, tá? Já temos uma diferença. Nós temos então o que? Uma mesma velocidade tangencial. Então o VA é igual de um ponto, é igual ao VB de outro ponto. Tá? Que um exemplo clássico que a gente pode trabalhar é justamente o planeta Terra, onde nós temos uma velocidade no Equador, né? Vamos desenhar a Terra aqui, tá? Não estou desenhando a inclinação do eixo, tentando fazer o eixo reto, tá? Só para a gente visualizar, certo? Mas no Equador eu teria uma certa rotação, uma certa velocidade A, e numa região mais próxima dos polos, uma velocidade B. Na verdade, isso aqui é melhor com a transmissão de eixos, desculpa. Não, o exemplo é outro, é transmissão por polia ou correia. Né? Então temos aqui uma representação, certo? Melhor. Acabei fazendo errado ali, peço desculpas. Mas bem, em cada ponto, então, nós vamos ter o quê? Uma velocidade A e uma velocidade P em um outro ponto, mas elas serão iguais, pois eu tenho o movimento na correia, ou seja, o movimento será igual aqui para os dois. Fazendo a certa igualdade, né, a gente pode ou utilizar essa expressão, ou a gente pode utilizar também, né, abrindo essa expressão, chegar em ômega A, RA, igual a ômega B, RB. Tá? Essa daqui, vou puxar para cá, ficar melhorzinha. Pronto. Tá? Que daí a gente pode acabar utilizando, né, essa ou essa no lugar dessas duas aqui, né? Então, só para, né, marcar que eu posso usar tanto uma quanto a outra. Aí, isso aqui pode também ser relacionado diretamente com a frequência, essas velocidades angulares, né? Então, se uma tem o dobro da outra, então a frequência é o dobro. Tá? E dentro ali, para finalizar a última parte agora, é sobre a aceleração que eu tenho aqui. Porque, veja, neste movimento, nós temos uma troca nas direções para onde essa velocidade está apontando. Então, se eu pegasse esses dois vetores e colocasse, né, por exemplo, um acima do outro, eu veria que tem uma mudança daqui para cá, por exemplo. Essa mudança vai ser associada a uma aceleração, que daí a gente denomina de que é aceleração centrípeta. Tá? Então, qualquer objeto que faça uma curva, né, que é um pedaço de uma circunferência, vai ter uma aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, né, ela tem a primeira característica de apontar sempre para o centro da circunferência. Então, se eu pensar em algum objeto que está se deslocando em vários pontos, fazer aqui 4, tá? E com velocidades VT sempre, bem, à medida que ele está fazendo essa curva, ou um pedaço, né, do movimento circular, né, não precisa ser um círculo completo, pode ser só uma curva, daí nessa etapa de curva, nós temos a presença de uma aceleração
que é perpendicular à velocidade, e essa aceleração ela aponta para o centro da circunferência. Por isso o nome é aceleração centrípeta, ou seja, ela vai modificar apenas, né, a direção da velocidade, não vai modificar o seu módulo. E essa aceleração, né, pode ser calculada através de duas expressões: velocidade tangencial divididos pelo raio ou velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Qual vai ser, né, qual delas eu posso utilizar? Como eu já disse, depende da informação que a questão estiver passando. Se ela te passar valores de velocidade tangencial e raio, pode utilizar. Se ele passar informações, né, não passar distâncias, passar que realiza uma volta e dá só o raio da Terra, eu posso utilizar então essa segunda. Então depende do, né, o que encaixa melhor ali, o que tu consegue achar. Ah, a questão não dá nem velocidade angular nem tangencial. Tá, tu vê qual delas eu consigo calcular. Consigo calcular tangencial? Consigo calcular angular? Ah, então eu posso vir para essa ou não. Ah, e importante, né, como eu já falei, o simples fato de um objeto executar uma parte de uma curva, então eu posso ter alguma coisa assim, mais ou menos, certo? Então, pensando aqui um objeto andando, né, saindo daqui e vindo para cá, né, fazendo esse ponto azul aqui, como se fosse um objeto que se move, só no fato dele ter essa curva, ter sofrido essa curva, no momento em que ele sofre essa curva, ele teve uma aceleração centrípeta, ou seja, teve uma aceleração aqui nesse meio de caminho que apontou para o centro da circunferência que ele completaria. Então, né, para mostrar que não necessariamente ele vai fazer um círculo completo, mas durante a etapa de curva tem essa aceleração. Pode aparecer aqui, pode aparecer falando em movimento das leis de Kepler, às vezes pode ter questões envolvendo de astronomia, que daí é pontos para uma próxima revisão. Aqui o que eu quis trazer é uma revisão rápida sobre os pontos da cinemática que aparecem, certo? Então deu para ver bastante coisa, certo? E bem, pessoal, por hoje era isso, espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem colocar nos comentários, certo? Eu respondo sempre que der. E sugestões para uma próxima revisão, podem também botar, que daí a gente vê o que pode ser feito, certo? Só aqui colocando a torre térica agora, que eu vi que alguns pontos ficaram apagados ali, que eu acabei não vendo, ficou em cima da gravação, certo? Mas bem, pessoal, por hoje era isso. Então não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo. E bons estudos e até a próxima!